Nossa mente subconsciente não foi criada para que a gente se torne bem-sucedida. Na verdade, ela foi criada para nos manter seguras. Quando estamos passando por grandes mudanças internas e tentando transformar o subconsciente, a primeira função dele é tentar nos manter seguras. É nesse momento que a gente encontra o que a gente chama de autossabotagem. Então, talvez aquilo que você esteja chamando de procrastinação, por exemplo, seja apenas você se sabotando através do medo da mudança. Será? É o que a gente vai desvendar hoje. Bem-vindas ao episódio 9 do Manifesting with Ali. Eu sou a Lê, eu sou sua host. E hoje eu vou te mostrar que você é motivada sim, tá, gente? Que você tem energia sim, mas talvez o fato de você não ter clareza ou o fato de você estar com algum medo interno esteja te impedindo de seguir. A gente sabe o que a gente precisa fazer para alcançar o sucesso, mas não fazemos. A gente sabe os passos que devemos seguir. Sabemos que precisamos aparecer. Sabemos que precisamos criar. Sabemos que precisamos tomar ações inspiradas, mas mesmo assim não tomamos. Em vez disso, o que a gente faz? A gente procrastina. A gente faz maratona na Netflix, a gente fica rolando o nosso feed, vendo a vida alheia. Aí uma hora dá cansaço, aí você fala, eu tô muito cansada, muito cansada. E às vezes nem foi do seu trabalho, foi porque tu ficou lá vendo a vida alheia no celular, os TikToks da vida, entendeu? E aí na hora que você tinha que tomar uma ação inspirada, você não fez. A gente resolve que a gente precisa arrumar a casa praticamente toda, entendeu? A gente precisa resolver a vida de todas as nossas amigas que estão mandando mensagem no WhatsApp. A gente faz praticamente qualquer coisa, menos agir de forma inspirada e alinhada para realizar o que a gente sabe que a gente precisa fazer. Então, de certa forma, o seu subconsciente, o que ele está fazendo? Ele está te sabotando porque ele não se sente seguro com esse novo desejo, porque com certeza, existe algum tipo de medo não declarado envolvido aí. Eu ouço todo dia, tá, gente? Todo dia tem alguém, ou na minha DM, ou no Instagram, ou na minha vida mesmo, né, real. Alguém me dizendo assim, eu só queria ter sua motivação. Você precisa ensinar a gente a ser motivada. Mas será mesmo que significa que você acha que precisa de motivação para fazer as coisas que você sabe que você deveria fazer? Por exemplo, existem pessoas no mundo inteiro que trabalham, né, no emprego normal, CLT, 9 às 5, mas que elas odeiam. Elas detestam os empregos. O simples fato de ter que ir trabalhar já deixa elas desconfortáveis e infelizes. Elas odeiam tudo na rotina. Elas elas nunca gostariam de ter que ir. Elas contam os feriados, os dias para o fim de semana, elas se angustiam aos domingos. Mas o que elas continuam fazendo? Elas acordam todas as manhãs, pontualmente, se arrumam, tomam banho, preparam café da manhã cedo, arrumam os filhos, enfrentam o trajeto até o trabalho, tudo isso para um emprego que elas nem gostam. E o que isso me mostra? Que essas pessoas não precisam de motivação. Elas não têm motivação para um trabalho que elas odeiam, mas mesmo assim elas fazem. Elas não estão tomando ação, elas não estão fazendo alguma coisa. Então, como pode ser que as pessoas consigam se levantar para um trabalho que elas não gostam, para um lugar onde elas não querem estar e mesmo assim elas comparecem todos os dias, batem ponto, fazem o que precisa ser feito sem estarem motivadas? Mas, por outro lado, quando a gente sabe exatamente o que a gente precisa fazer para avançar na vida, para agir, no nosso negócio, a gente simplesmente não faz. Não nos comprometemos conosco, de maneira nenhuma. Então, não é motivação que está te faltando. O problema é que seu subconsciente não se sente seguro em relação ao desejo que você quer realizar. Quando eu estava tentando gravar meu primeiro curso online, dar um salto ali no meu faturamento, eu enfrentei um bloqueio mental enorme. Eu tinha muito medo de um objetivo financeiro muito grande, porque eu sentia que para ganhar mais dinheiro, eu teria que me esforçar muito mais. Eu teria que trabalhar muito mais, lidar com muito mais pessoas, e eu não sabia se eu tinha capacidade para fazer isso. Fora que eu temia
internamente administrar mal todo esse dinheiro que eu viesse a ganhar. Eu achei que seria a Alessandra lá de 2018 que estaria administrando tudo, ou seja, lidando com mais pessoas, trabalhando mais, ganhando mais, mas porém cansada, ou seja, gastando muito mais para se compensar, porque estava cansada, e aquele ciclo vicioso que a gente já conhece. E aí, eu sentia também muita vergonha e culpa por querer mais também. Porque desde pequena, eu sempre ouvi que era errado querer mais. Para que eu queria mais? Eu já tinha que estar satisfeita com o que eu tinha. Eu tinha que estar grata pelo que eu tinha. Que eu devia me envergonhar de desejar uma vida melhor, uma vida maior, mais coisas. Então, embora eu soubesse exatamente os passos que eu precisava dar para expandir o meu negócio, eu tinha um bloqueio subconsciente que me impedia de chegar lá, literalmente. Porque, na verdade, existiam todos esses medos ocultos em relação ao que eu queria. Agora, eu quero que você pense no seu grande objetivo de sucesso. Quando você imagina, não sei, o seu negócio bem-sucedido, ou você é muito bem-sucedido no seu trabalho, numa outra posição, em outro cargo dentro da sua empresa, talvez você tenha um valor financeiro específico em mente. Talvez seja um número específico de clientes que você deseja alcançar. Eu quero que você seja muito sincera com você mesma. Pensa nesse grande desejo e eu quero que você pergunte a você mesma: quais medos eu estou carregando em relação a esse objetivo? É a quantia de dinheiro? Eu tenho medo de ser vista por mais pessoas? Eu tenho medo de me expor e ser percebida? Eu tenho medo de que as pessoas vão dizer sobre mim, sobre o meu negócio? Será que é medo de julgamento? Você também carrega bloqueios subconscientes relacionados à vergonha ou à culpa de querer mais? Sabe? Agora eu quero que você imagine que você já alcançou esse objetivo. O que você acha que vai acontecer? Esse exercício vai te ajudar a desvendar os medos internos que você ainda está segurando no seu subconsciente. E uma maneira prática de fazer isso é fazer uma lista de prós e contras. Digamos que você atinja seu objetivo de ganhar a quantia de dinheiro que você quer ganhar, ou de bater todas as vendas da empresa que você trabalha, ou de dar o passo e aplicar para outros empregos, ou o seu sonho é abrir outro negócio, ou é aceitar aquela proposta para trabalhar em outro lugar e ter que sair da sua empresa que você já está há 20 anos, ou fazer uma transição de carreira. Quais são os prós e quais são os contras? Quando a gente escreve os contras desse objetivo, a gente começa a conseguir enxergar claramente quais são os medos internos que te impedem de agir. Porque a lista de prós vai ser enorme, espero eu. A gente vai ter, sei lá, liberdade financeira, marca de sucesso, reconhecimento, clientes felizes e satisfeitos. A lista de aspectos positivos vai ser longa e inspiradora, tenho certeza. Mas quando a gente olha para os contras, para os medos, para as inseguranças por trás desse objetivo, é que aí a pulga vai sair de trás da orelha, né? Ela vai surgir ali e você vai ver o que é. E é aí que a gente consegue identificar os bloqueios subconscientes que nos impedem de dar os passos necessários para chegar lá. E talvez você tenha que se perguntar muitas vezes e refletir, e se entender. Eu lembro que há um tempo atrás, fazendo esse exercício, eu escrevi no papel. E aí eu escrevi 3 vezes. Eu escrevi a primeira vez quais os prós e contras. Eu escrevi 3 vezes. Eu fiz, 3 perguntas. E foi só lá para a 3ª vez que eu fui entender qual era o meu problema em cobrar mais. Porque eu queria entender por que eu tinha medo de cobrar mais caro. E aí, gente, lá para a 3ª resposta me veio: eu tenho medo de que pensem que eu tô viajando às custas, tipo, os alunos me pagam e eu tô com medo que eles pensem que eu tô viajando às custas deles. Gente, vocês têm noção disso? Então, eu quero te mostrar que existem pontinhos escondidos dentro de nós que a gente precisa literalmente achar, entender e superar. E assim a gente toma ação inspirada. O que essa resistência realmente diz sobre mim? O que ela revela sobre as minhas crenças atuais sobre mim?
O que essa dificuldade de me expor e aparecer publicamente diz sobre como eu me percebo? E eu não digo somente de internet. Se você não trabalha com internet, você passa isso para outros aspectos da sua vida. Aquela conversa que você não tem com seu time por vergonha, aquela pergunta inteligente que você não faz numa reunião, aquelas sugestões que você tem medo de dar por, sei lá, vão me achar boba, vão achar que eu tô puxando o saco. Enfim, será que eu ainda tenho crenças limitantes sobre o meu valor? Sobre o que eu mereço receber? Sobre alcançar o sucesso? Eu realmente acredito que eu posso ser bem-sucedida? Eu me sinto digna de alcançar o sucesso, especialmente o sucesso financeiro? Ou eu carrego vergonha em relação a isso? Muitas vezes o medo, gente, vem do simples fato de você não acreditar que você pode lidar com o seu sonho. E tá tudo bem, é um medo normal, porque lembra que a gente falou no episódio passado? Se é a primeira vez que você tá fazendo isso, é normal você sentir medo. Estranho seria se você não sentisse. Sempre que a gente está prestes a subir de nível na vida, é comum sentir aquele receio. Ai, será que eu tô pronto para isso? Então, a gente quer o dinheiro, a gente quer o sucesso, a gente quer o reconhecimento, a gente quer a liberdade. Mas será que a gente consegue lidar com isso tudo? Por isso, é essencial identificar quais são esses medos subconscientes. Você pode fazer um exercício mental e se perguntar: se eu atingisse esse objetivo hoje, qual resistência surgiria? Pode ser um medo de não conseguir administrar bem o dinheiro, porque no passado você já teve dificuldade financeira. Então, por exemplo, os meus pais tiveram dinheiro e perderam. Então, às vezes, o fato de eu não conseguir juntar se deva ao fato de lá no teu profundo, sabe? Bem lá mesmo no subconsciente, você esteja assim, cara, pra que eu vou ganhar se eu vou perder? Pra que eu vou guardar dinheiro se eu vou perder? Sabe? Então, isso é um tipo de resistência que faz você não agir hoje, sabe? Pode ser um medo de não dar conta de um grande volume de clientes. Então, quando nos encontramos naquele estado de eu só preciso de motivação para agir, na verdade, o problema não é falta de motivação. Afinal, todos os dias, as pessoas fazem coisas que não estão motivadas a fazer, mas que precisam ser feitas. E sabemos que precisamos agir para alcançar o sucesso, mas ainda assim não conseguimos nos mover. Isso significa que existem medos subconscientes bloqueando essa ação. Além disso, e vocês sabem que eu amo trazer esse meu aspecto agora neurocientista para as nossas conversas. Então, eu sempre tento te dar o máximo de dados possíveis de como seu cérebro funciona para você conseguir, eu acho que entender mesmo. Porque eu acho que quando a gente entende, a gente responde muitos porquês. E quando a gente responde muitos porquês, a gente age. Então, o nosso cérebro sempre prefere as recompensas imediatas ao invés de esperar. Então, quanto mais distante o benefício da tarefa e o nível de dificuldade percebida, maior a tendência de procrastinar e mais difícil será de resistir à decisão quase automática de fazer depois. Eu posso fazer amanhã, eu vou fazer amanhã, eu vou fazer amanhã. Então, esse fenômeno, ele está diretamente ligada ao que a gente chama de desconto hiperbólico, que é um viés cognitivo que nos leva a valorizar excessivamente as recompensas imediatas em detrimento de benefícios futuros. Ou seja, em outras palavras, descomplicando esse vocabulário, o nosso cérebro prefere a gratificação instantânea, como assistir um vídeo, navegar pelas redes sociais, ao invés do esforço, que às vezes é necessário, gente, para completar uma tarefa que trará resultados somente no futuro. Então, esse mecanismo, de novo, ele não surgiu do nada. Ele vem dos tempos dos nossos ancestrais, já que ajudava os nossos antepassados a buscar recompensas imediatas para garantir a sobrevivência. Além disso, quando uma tarefa é vista como desafiadora ou estressante, o cérebro ativa o seu sistema de defesa,
gerando desconforto e ansiedade. E isso ocorre porque as atividades complexas podem ser interpretadas como ameaças, ativando a amígdala, que é uma parte do cérebro ligada ao medo e às respostas emocionais. Então, o resultado disso é que o nosso corpo tenta evitar esse desconforto. E aí a procrastinação se torna uma estratégia inconsciente para fugir desse estado negativo. Mas hoje a gente vai entender como essas áreas cerebrais interagem para que você consiga adotar táticas que enganem o seu cérebro, transformando a procrastinação em ação eficaz. Ou seja, esse podcast aqui é para a gente ir para todos os lados. Então, a gente tem o subconsciente, mas a gente tem também a maneira como o nosso cérebro age. Então, a gente vai, minha filha, correr para todos os lados, literalmente, para fazer os nossos sonhos virarem realidade. Então, a verdade é que todo mundo procrastina, tá? Mas nem todo mundo é um procrastinador, porque os procrastinadores costumam cair em 6 tipos de pensamento, e aí eu quero ver se você se identifica com algum deles. 1, ninguém manda em mim. Então, esse pensamento tem a ver com uma visão infantilizada de que você pode fazer o que você quer. Ou então, a vida é curta, tem a ver com a dependência de sentir prazer em tudo. Se não for incrível, é horrível. Tem a ver com medo de falhar, o perfeccionismo, o medo do julgamento das pessoas. Ou intolerância à incerteza, ou seja, tem a ver com medo de assumir o risco de uma escolha. Tô sem energia, tem a ver com a dependência da disposição e da motivação. Ou eu não consigo fazer isso, que tem a ver com a falta de confiança nas habilidades e o medo de não ter capacidade. Esses pensamentos fazem com que o cérebro perceba a tarefa como mais desconfortável do que ela realmente é. Dessa forma, para aliviar esse desconforto, a gente foge do momento que terá que lidar com a tarefa usando todas as desculpas possíveis e imagináveis. Então, uma das maneiras mais eficazes de combater essa procrastinação é através da reavaliação cognitiva, que é um processo em que a gente reinterpreta uma situação de forma a torná-la menos aversiva. Porque quando o cérebro vê uma tarefa como intimidade ou desagradável, a tendência é adiar. Mas, ao mudar essa percepção, tratando a tarefa como um desafio interessante ou uma oportunidade de crescimento, o córtex pré-frontal, que também é uma parte do nosso cérebro, ganha mais controle sobre a decisão de agir. Outra técnica que eu amo é a visualização, gente. Eu amo visualizar. Eu fico daydreaming, ou seja, sonhando acordada o tempo todo, que consiste em imaginar completando a tarefa e vivenciando os benefícios de concluir essa tarefa. Então, várias pesquisas mostram que essa simulação reduz a resistência do cérebro e aumenta a motivação. Se é a motivação que tu quer, minha filha, então toma aí motivação. Porque ela vai ativar áreas associadas ao prazer e à antecipação da recompensa. Então, além disso, a gente também pode fazer microcompromissos, porque eles são uma excelente forma de enganar a nossa cabeça também. Então, em vez de você se concentrar na totalidade de uma tarefa, então, por exemplo, voltando lá no lançamento do meu curso, eu ficava pensando, o que eu vou ensinar? A plataforma, aí eu tenho que fazer e-mail marketing, aí eu tenho que fazer não sei o quê, eu tenho que fazer não sei o que lá, tenho que fazer não sei o que lá. Aí eu dividi, eu comecei a enganar meu cérebro, eu pensei nos microcompromissos. E aí, à medida que eu ia cumprindo esses microcompromissos, em vez de concentrar na totalidade da tarefa, que me parecia esmagadora, tá, naquela época, eu fiquei comprometida a dar apenas um pequeno passo inicial. Cada dia eu tinha um pequeno passo inicial. E aí, o meu cérebro o que foi acontecendo? Eu fui concluindo essas ações, essas pequenas ações iniciadas, e aí, cara, isso pode ser em relação a tudo, tá, gente? Eu tava falando do meu curso online, mas pode ser a primeira frase de um relatório, ou organizar parte do projeto. Se você faz esse micro compromisso e você cumpre ele, cara, é o suficiente para gerar um impulso necessário
para você continuar fazendo. Vocês, óbvio, já ouviram falar de dopamina, né? Pois é, esse neurotransmissor é essencial para a motivação, de novo ela aí, em Brasil, e o comportamento proativo. E a dopamina é liberada pelo nosso cérebro quando a gente realiza atividades prazerosas ou quando a gente atinge metas. Então, por exemplo, quando eu tenho um dia muito cheio, eu coloco lá o que eu tenho que fazer. Gente, cada vez que eu termino uma coisa, eu tenho que dar um check ali. Aquilo me dá um prazer que eu não consigo nem imaginar. E eu não sei se acontece isso com vocês também, mas, por exemplo, às vezes eu faço uma coisa, mas aquela coisa que eu fiz não está na minha lista. Eu escrevo só para poder dar o check e ter aquela sensação maravilhosa, sabe? Porque o que acontece? Assim que eu libero dopamina, gente, é sério, aquilo dali começa a virar um prazer, porque você vira uma máquina proativa, entendeu? E aí, por que a gente não faz ao contrário? Porque o problema das tarefas difíceis ou de longo prazo, né? Aquelas que a gente ainda não viu, ainda não sabe como é que vai ser o resultado, elas nem sempre geram essa liberação imediata. E aí faz com que a gente procrastine, entendeu? Em busca de outras fontes de prazer mais rápidas. E é por isso que, às vezes, no meio do trabalho, você tem aquela ânsia de pegar o seu celular e entrar no Instagram, e entrar no TikTok. E aí parece que teu cérebro ali desliga, você libera a dopamina, e aí depois você nem sabe onde você tem que voltar para trabalhar, enfim, para começar o que você tinha que começar a fazer. Então, para contornar isso, é possível criar um sistema de recompensa interna mesmo, condicionando o cérebro a associar pequenas ações produtivas a experiências agradáveis. Isso pode ser feito com rituais que tornam o trabalho mais prazeroso. Então, sempre que eu tenho que fazer alguma atividade chata, eu já coloco uma música antes de começar. Se precisa dirigir para um lugar mais longe, se precisa, sei lá, limpar a casa, lavar a louça. Gente, é música na hora, é podcast na hora. E aí, porque isso é estabelecer pequenas recompensas após cada progresso. Então, outra coisa que eu também amo e faço há anos, celebrar as pequenas vitórias. É fundamental, gente. Reconhecer cada tarefa concluída reforça o ciclo de motivação e cria um padrão no cérebro que associa ação ao prazer. Então, pequenos avanços diários se somam a grandes conquistas, tornando o processo mais natural e mais sustentável. Então, como a gente já falou antes, o hábito de procrastinar muitas vezes é alimentado pela ansiedade e pelo medo do fracasso. Então, quando uma tarefa parece difícil ou envolve possíveis julgamentos externos, o cérebro interpreta isso, de novo, como uma ameaça, ativando respostas emocionais que nos fazem evitá-las. Então, outra técnica que eu quero falar para vocês é uma técnica que eu acho muito eficaz, que é lidar com esse bloqueio de nomear as emoções, que consiste em identificar conscientemente o que estamos sentindo no momento da procrastinação. Porque vários estudos mostram que nomear as emoções reduz a intensidade e nos dá maior controle sobre elas. Além disso, eu amo prática de mindfulness, né? Óbvio, vocês já sabem. E foco atencional, porque elas ajudam a treinar o cérebro para lidar com desconforto e manter o foco no presente. Então, minha filha, você vai respirar conscientemente, sim. Eu vou falar isso em todo podcast, gente. Tem que respirar, porque é assim que a gente controla o nosso sistema nervoso. É respirando. E é respirando conscientemente, porque respirando a gente está o tempo todo. Eu tô aqui nesse falatório todo e respirando, mas com certeza não é conscientemente. Então eu vou falar isso todo podcast, é assim que a gente se regula. É assim que a gente se regula. Porque, aliás, na nossa escola de mentalidade, é o Women's Wealth and Wellbeing, que a gente vai lançar no dia 7 de abril, anotem aí. Eu vou colocar muitos exercícios de respiração. Eu vou colocar meditação guiada. Eu vou colocar rampages, que é essa forma da gente falar com a gente mesma.
Tudo, porque, gente, essa é a base para você cocriar tudo. É a maneira como você fala com você mesmo, são as coisas que você visualiza, é a sua respiração, seu sistema nervoso. Aqui, ó, alinhado. É respirar, é respirar. Porque a gente já aprendeu que respirar e trazer atenção plena diminuem a nossa ativação emocional, permitindo com que aquele nosso maravilhoso córtex pré-frontal reassuma o controle, ajudando a superar o impulso de adiar tarefas. Mas a gente já sabe, mudar os hábitos para parar de procrastinar não envolvem apenas técnicas práticas, mas também uma transformação na identidade pessoal. E o conceito de identidade baseada em hábitos sugere justamente que, ao nos vermos como pessoas disciplinadas e proativas, passamos a agir de acordo com essa nova identidade. Porque a gente já sabe, o nosso cérebro tem a capacidade de se adaptar com experiências repetidas, permitindo que novos padrões de comportamento sejam reforçados. Então, quanto mais vezes você age de forma produtiva, mais forte essa identidade se torna, criando um ciclo produtivo e positivo de ação. Então, para reforçar essa mudança, você vai se perguntar: se eu fosse o tipo de pessoa que age sem procrastinar, o que eu faria agora? Esse simples questionamento, gente, já te ajuda a reprogramar a mente, porque diminui a sua resistência ao agir. A gente já aprendeu hoje que, na verdade, não é motivação que você precisa para começar a agir. Mas a neurociência revela que a motivação, muitas vezes, é um resultado da ação e não da causa. Em outras palavras, esperar pelo momento certo para começar pode ser um erro, pois é a própria execução que cria o impulso para continuar. Vocês devem ter visto a trend do Instagram nesses últimos tempos, né? Que é primeiro você começa, depois você melhora. E é exatamente isso. Existem duas áreas do nosso cérebro que estão envolvidas no processamento do desconforto, sabe? Então, quando a gente evita uma tarefa, essas regiões estão ativamente tentando nos proteger da dor emocional. Porém, contudo, todavia, a exposição gradual e repetida a desafios ensina o seu cérebro a lidar melhor com esse desconforto, fortalecendo a resiliência cognitiva. Sabe quando você não quer ir treinar, mas aí você vai e do nada, quando você vê, você já está indo todo dia? Pois bem, você já aprendeu que isso não é motivação. Isso acontece porque o cérebro frequentemente começa a gostar de uma atividade depois que a gente já está envolvida nela, criando um efeito positivo que reduz a procrastinação. Então, adotar essas estratégias neurocientíficas permitem que a gente transforme a procrastinação em ação, otimizando a produtividade e fortalecendo a mentalidade necessária para alcançar o sucesso. Porque essas técnicas ajudam a reprogramar as histórias de medo que a gente conta pra gente mesma. Aquela sensação de ainda não sou bom o suficiente para isso. E à medida que a gente reescreve essas crenças, a gente sente a resistência diminuir. De repente, percebemos que podemos agir hoje sim. A gente pode aparecer, a gente pode encarar os nossos desafios, a gente pode falar na frente da câmera, a gente pode simplesmente fazer. E conforme essa prática se fortalece, a necessidade de motivação simplesmente desaparece, gente. E aí, no lugar dela, surge um sentimento natural de inspiração diária para agir. Isso acontece porque o subconsciente finalmente se sente seguro em relação ao seu objetivo. A gente cria essa sensação de segurança dentro do nosso corpo, permitindo que o sucesso se torne uma realidade alcançável e natural. Eu espero que esse episódio te ajude. Manda já para aquela amiga, para o seu time, para os seus mentorados que estão precisando ouvir isso. E como sempre, muito, muito, muito obrigada por me ouvirem. Eu amo vocês e até semana que vem.